Fala jogador, Tachi Verde na área, trazendo mais um vídeo teórico aqui para vocês. Hoje, pessoal, a gente vai dar início a uma série de vídeos que a gente vai estar abordando conceitos básicos que todo jogador de poker deveria dominar. E para a gente começar a entender a teoria por trás de uma das ferramentas mais básicas do jogo, a gente vai discutir hoje sobre o Open Raise, ou o Raise First In. O que é o Open Raise? Ou o que é o Raise First In? É a situação na qual a ação chega em fold até a gente e, consequentemente, a gente aumenta a aposta. A gente dobra o Big Blind ou aposta 3 vezes o Big Blind. E automaticamente a gente está colocando dinheiro no pote voluntariamente. Isso é muito importante entender. A gente coloca o dinheiro no pote de propósito. E por que o Raise First In é literalmente quando chega em fold e a gente abre a mão? Porque, por exemplo, se houver algum limp antes, a gente não vai estar dando um Raise First In, a gente vai estar dando um ISO Raise. E a gente tem alguns motivos muito bons para preferir entrar de Raise numa mão do que entrada no limp, por exemplo. Primeiro porque é mais lucrativo. É uma das ações mais lucrativas que a gente encontra no pré-flop. Tem a tribet também, que é muito lucrativa, que a gente faz para isolar adversários, né? E o Open Raise é muito lucrativo, porque às vezes que passar a gente vai roubar os blinds, então a gente já tem esse incentivo, né, para pegar o dead money. A gente também está propondo uma agressão da mão no pré-flop, ou seja, a gente deu raise, a gente pode continuar dando raise. Se a gente, por exemplo, tomar uma tribet, a gente sempre vai querer ser o agressor da mão. E a maneira de começar é dando open raise. E também para inflacionar o pote, principalmente com nossas mãos de valor, né? É o que a gente mais busca na real. Quando a gente tem uma mão de valor, a gente quer inflacionar o pote. Basicamente o open raise é isso. E como eu tinha dito aqui, né, o ISO raise ele acontece quando tem um limp e a gente isola o jogador que deu limp. Então não é raise first in mais, é ISO raise. Aqui eu trouxe algumas exceções para a gente dar limp. Não diria que é bom dar limp, porque no longo prazo não vai ser lucrativo. Então a gente pode dar limp em algumas situações. O que seria o open limp? Quando chega em gap até a gente e a gente dá limp. A gente pode dar open limp do small blind em blind war, como está escrito ali, BW. BW significa blind war. E nesse small blind ali a gente vai ter alguns spots que a gente pode jogar de limp call, de limp raise, limp fold de maneira lucrativa, mas é uma situação completamente específica porque é blind war. E a gente também pode dar open limp quando a gente está enfrentando vilões muito desbalanceados à nossa esquerda. Então, por exemplo, tem um cara que tem um VPIP altíssimo, uma agressividade pré-flop altíssima e várias outras stats que te levam a colocar esse cara como um cara extremamente desbalanceado e que vai errar muito. Como você não quer tomar muita tribet desse cara para ficar foldando, você pode começar a entrar de limp para jogar pares baixos, por exemplo, do cutoff, às vezes do botão, quando você tem um SB, um Big Blind muito agressivo. Então, assim, é uma situação muito específica e tem que ser com vilões específicos. Não aconselho entrar de open limp. Não é lucrativo de maneira geral. Escrevi esquerda, que é errado aqui, né? A crase é ao contrário. Limp behind. Quando já houveram open limpers, se alguém entrou de limp na mão e, por exemplo, você está no botão, você pode dar limp behind ali com pares baixos, alguns pares médios. Também é possível dar limp com mãos especulativas, tipo Vala 9 suited, Vala 8 suited, Dama 9 suited,
porque são mãos que não têm força suficiente para dar raise, e quando tomar call, geralmente a gente vai estar meio na merda, a gente vai estar, na maioria das vezes, dominados, isso não é tão interessante. Então, de maneira explorativa, dá pra gente usar essas situações para dar uma limp. Sobre frequências, por posição de EP, a gente deveria ter um range de open raise entre 14% e 16%. No final aqui eu vou mostrar para vocês como que isso funciona no Power Equilab. Do hijack de 22 a 30, cutoff de 33 a 40, botão 48 a 55, bem tranquilo ter isso do botão, e do SB até extrapola um pouco, porque a Blind War é um jogo à parte, né? Porque todo mundo já foldou, então os ranges são enormes. De maneira geral, se você estiver dentro dessas frequências aqui, dificilmente você vai ser explorado se você souber defender bem contra tribet, e o seu jogo pós-flop ele vai ser justo, porque dentro dessas frequências seu range vai estar ajustado contra o range de call que a galera vai estar dando. Então, mesmo quando você está jogando fora de posição, vai ter muito bot que vai ser bom. Então, estando dentro dessas frequências, você não vai ser explorado por regulares e vai explorar jogadores piores que você. Em relação a sizes, qual que é o efeito da modificação da size no jogo? Quando a gente usa uma size maior, que é, por exemplo, de 2 blinds e meio a 3 BBs para open raise, quando a gente toma tribet, a gente vai perder mais ficha no longo prazo, se a gente foldar. Ou seja, quando a gente joga de bet fold, a gente vai estar perdendo um pouco mais de ficha em relação a se a gente estivesse usando uma size menor. E outra desvantagem também de size maior é que, teoricamente, a size maior ela força o oponente a dar fold com a parte fraca do range de call dele. Então a galera fica meio que jogando um pouco mais tight. O cara meio que vai só defender o topo. E a gente nunca quer isso, né? A gente quer jogar com o range inteiro. A gente quer explorar todas as fraquezas dos oponentes, conseguir cobrir todos os boards. E quando a gente força os oponentes a darem fold, não é uma coisa tão interessante. Sobre size menores, que no caso seria de 2BB a 2.25, tem algumas vantagens. Logicamente, em contrapartida, a gente vai perder menos ficha quando a gente joga de bet fold. Quando a gente dá open raise, toma um three-bet e dá fold. A gente perde menos ficha. E isso acaba fazendo uma diferença no longo prazo. E também a gente encoraja os oponentes a darem call com mãos de EV negativo. Que são mãos marginais, mãos que eles não deveriam, teoricamente, estar defendendo. E a partir disso a gente pode explorar o nosso oponente de alguma maneira, com alguma informação que a gente tenha dele, com alguma note, com alguma estatística na HUD. Mas como que a gente adapta essa parte teórica à parte prática? Em relação ao GTO, o que seria o ideal? Que aparentemente é usar size baixa. A gente tem o explorativo. Então a gente tem que adaptar da seguinte maneira. Contra quem que a gente está jogando? A gente está jogando contra jogadores piores que nós ou melhores que nós? Se for contra jogadores piores que nós, vale sim a pena a gente ter uma estratégia explorativa, mixada, de size de open raise, porque a gente vai estar jogando contra um tanto de ficha. Então, tipo assim, o cara ele não vai estar percebendo que você está usando size diferente por valor, por blefe. Então você pode deitar e rolar, principalmente se não for mesa de zoom, se for mesa regular, que você fica jogando contra o mesmo oponente horas e horas. E
Em jogos mais caros ou com muitos regulares, o melhor é escolher uma size e usar ela sempre. Então, assim, dificilmente você vai ver numa mesa de NL50 mais um jogador usando 2,5 de EP e 3 BB de posições finais. Igual nessa variação aqui que eu dei até um exemplo, que é possível usar nos fields que a gente joga. Eu diria que até NL25 eu acho que pode ser interessante. Deixei isso aqui para vocês pensarem sobre. Eu coloco isso aqui no meu jogo, mas sempre adaptando, né? Porque a gente sempre está jogando com caras piores que a gente, então vai ter informação na HUD. É só pegar e adaptar. Se o cara estiver defendendo demais, eu tiver de EP, eu vou abrir 3x e que se dane. Se ele der tribet e eu tiver que foldar a mão, eu vou foldar, mas quando ele der call, eu tô puxando meio blind a mais. Então isso vai fazer uma diferença no longo prazo. E uma observação aqui do small blind, quando chega em gap, sempre 3 big blinds, no mínimo. Sua size do small versus big sempre deve ser maior que a sua size padrão de outras posições. E que agora algumas considerações finais, algumas notes aí, para tentar fixar esses conceitos. Depois vocês deem uma voltada no vídeo aí, se não ficou alguma coisa clara. E deixem isso aqui anotado, porque pode fazer diferença na hora do game ali, você pegar e ler aquilo, vai te dar uma motivada, você vai colocar na cabeça que é realmente isso aqui, que vai funcionar. Então, assim, até te ajuda a evitar dar tilt. Então, assim, sempre evitar entrar de limp, isso aqui é a coisa mais antiga que existe no poker. Isso aí há 25 anos atrás, todo mundo já sabia que não deveria entrar de limp. E nos fields que a gente joga, a galera entra de limp ainda. E tem jogadores regulares aí que entram de limp. E se é regular ruim, a gente vai explorar os caras. Então é sempre importante estar prestando atenção e evitar de fazer coisas que esses caras fazem sem sentido. Então, assim, se for para entrar de limp, volta lá no início do vídeo, vê aquelas exceções, mas usa com muito cuidado, porque de maneira geral o limp não é lucrativo no longo prazo. E a gente nunca vai conseguir ser o agressor pré-flop, a gente sempre quer estar propondo a agressão da mão. A outra que é sempre procure utilizar size baixa, tipo assim, usa 2,5 que padrão para você encorajar os vilões a tomarem decisões de EV negativo, defendendo mãos fracas que eles não deveriam defender. E se o seu range de open tiver ajustado, vai estar crushando o range dos caras. Então, só do cara tá desviando um pouco ali da teoria e o seu range de open tá certo, já é uma vantagem, uma maneira de ganhar dinheiro e ter uma ferramenta a mais. E, se possível, desvia da teoria, mas só com informação. Igual eu tinha dito aqui, da mesma maneira que a gente usa size baixa para encorajar os vilões a tomarem decisões de EV negativo, a gente pode desviar dessa teoria se esses vilões não estiverem prestando atenção nisso. O cara defende qualquer coisa. Você pode começar a subir um pouco mais sua size, não tem problema. O steel, que no caso é o open raise de late position, que é cutoff, bottom e small blind, é ainda mais lucrativo versus vilões que dão muito fold dos blinds ou que tem uma tribet muito baixa. E como é que percebe isso? Analisa sua HUD. Coloca lá na sua HUD a estatística de fold para steel, e se esse cara tiver acima de 60%, ele já é extremamente explorável. Você pode praticamente abrir N2Ks de maneira lucrativa. Porque se dane, ele está foldando 60% das vezes, ele está errando. E para finalizar, sempre frisar isso, que é sempre importante utilizar uma size maior do small blind do que a sua size padrão de outras posições. Porque é a blind war, todo mundo já foldou e os ranges são muito amplos. Então, geralmente o small blind, ele não quer ficar dando pot odds interessantes pro big blind, que vai defender muito, e ele quer que, se ele for defender, ele defenda com o range inteiro e que seja por um preço alto. Correto? Agora eu vou mostrar para vocês aqui
uma parte dos ranges e a gente vai usar o Equilab, beleza? Já volto aí. Então, pessoal, tive um probleminha aqui com o meu Power Equilab. Acabou que estava vencida ali a assinatura dele. Mas, enfim, encontrei esse site aqui, FreeBet Range. Achei bem interessante, tem um visual da hora, bem intuitivo. E nessa aula de hoje, exclusivamente, a gente vai usar ele. Quem sabe continua usando, mas sem dúvida o Power Equilab vai ser a nossa principal ferramenta para montar os ranges. Qual que é o esquema que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou mostrar para vocês os ranges de EP, de MP, de cutoff, botão e um range aproximado ali de small blind para vocês abrirem também. Sempre que chegar em gap, vocês podem abrir 100% das vezes as mãos que estão em verde e, se vocês quiserem, podem abrir as mãos que vão estar em rosa, não tem problema não. De maneira geral, é ainda lucrativo. Então vamos colocar aqui só para ficar bem claro. Raise 100%. E aqui, vamos colocar 50% para vocês usarem isso aqui. Separa por naipe, tá? Tem uma galera que gosta de separar por naipe aí para equilibrar a parte lá dos 50%. Mas se não quiserem, não precisa abrir também não, porque eu vou apenas seguir o que é ideal. Vou colocar o que é 14 e até onde que a gente pode ampliar para o que é ideal. E eu vou fazer isso com todas as posições. Então vamos lá começar de EP. De EP é de 14% a 16%, né? Então o que a gente vai dar raise 100% das vezes? O topo, né? Claro, todos os pares. Diria que aqui, 5-5 para cima. É bem de boa. Galera, esqueci de falar, mas talvez vocês já tenham até observado, mas esse índice que eu estou montando aqui é de 6 max, tá? Então, o full ring é outro jogo. O EP é diferente. Tem mais 3 posições na mesa, então muda completamente a estratégia. Ok. Eu diria que todas as subs é interessante abrir. Acho que não dá para deixar passar. Aqui os 6x. Vamos colocar ali, ó, pelo menos esse quadradinho mágico aqui é o mínimo dos suiteds. 10 e 9 é justo. Esses ases mais fortes. E um rei dama. Ok, deu 13,9%. Aí, ó, próximo a 14%. Então isso aqui é o mínimo, né? Se a gente colocar um 4-4, por exemplo, vai para 14,3%. Ou se colocar um rei vala, por exemplo, 14,8%, que é um combo off, então vai subir um pouquinho mais. Dito isso, o que a gente pode acrescentar ao nosso range aqui? Para a gente conseguir jogar ainda mais spots. Essa fileira aqui, do 9, possível abrir 10 e 8, todos os pares, né? Obviamente. Diria que 5 e 4 suited demais, esses connectors aqui. Acho que isso aqui é ok. E, eventualmente, essas mãos off aqui, se a mesa estiver muito fácil. Acho que não tem problema, mas até passou bem, né? Então vou tirar esses combos off, que vai dar uma diminuída razoável. Pode tirar o 5 e 4 se não ficar confortável de jogar. Pode tirar o 10 e 8 também. Pode tirar o 6 e 5. Pode tirar o vala 9. O dama 9. Rei 9 eu acho que é bem justo abrir. E rei 9 é uma mão muito forte. E o 6 e 5 também, né? Porque se a gente vai abrir 100% das vezes o 5 5 aqui, né? Não sei se isso faz muito sentido, mas eu gosto de aplicar essa lógica, entre aspas. Nem sei se faz sentido, mas vamos tirar aqui, só para tentar ficar equilibrado. Então, meio que você vai abrir alguns suited connectors a mais e todos os pares. 16.1, acho que tá bem ok. Vamos lá agora para o nosso range de MP, que no caso é o hijack. Sim, salvar. Não fiz merda. Ótimo. Raise 50 pulsa. Sem pulsa. Ok.
que desse range, acho que na real eu vou copiar. Aí, ó, perfeito. Vou excluir esse. Ótimo. Aqui, ó. Então, se esse aqui é o nosso range de EP, e ele está dentro ali de 14 a 16%, como que a gente vai aumentar o nosso range de hijack, que deveria estar entre 22 e 30%, certo? A gente vai começar a dar raise 100% das vezes com as mãos que a gente estava dando raise 50%. Já vai ampliar bem, ó. Aqui, tal, com esses ases. Acabou que não aumentou, né? Achei meio estranho, mas enfim. De hijack tem que dar raise com pelo menos isso aqui, ó, galera. No meu ponto de vista, sabe? Eu acho que esse raise aqui é bem justo. Ali, ó. Já tem 20%. Acredito que isso aqui é o mínimo que deva abrir. E você pode acrescentar mãos desse tipo. A gente sempre começa por mãos suited, né? Porque a gente está jogando deep. Então a gente vai querer jogar a maioria das mãos suited, porque a gente vai ver muito river. Então é interessante jogar mãos suited. Fiquei meio incomodado de não colocar essas mãos aqui, mas acho que não tem problema não. Vamos colocá-las como 50% mesmo e vida que segue. Esse Rei 5 aqui eu acho que é até ok, não tem muito problema. Isso aqui é ok. Isso, isso. Ele, ó, 25. É possível acrescentar até mais coisa, né? Tipo um Rei 4. Deixa eu mudar aqui só pra gente visualizar legal. Aí, Jack. 22 a 30. A gente tem 25. Dá pra subir bem, né? Mas enfim, eu acho que já tá equilibrado. Até porque fica difícil, né? Defender contra tribet. A gente vai tomar muita tribet de cutoff, muito tribet de botão. Então, assim, acho que é ok manter aqui 25%. Que aí dá pra ser lucrativo e ao longo do tempo ir adaptando ao jogo. Ok. Vamos salvar o range. MP certo. Clonar o range. Cutoff 33 a 40%. Então, aqui do cutoff a gente já vai dar raise sempre com essas mãos, né? Seguindo a lógica. Já pode dar raise com isso aqui. Mãos relativamente marginais. Acho que quase 8 pode ser 50. Diria que talvez isso aqui. Isso aqui, ó, sem dúvida. Isso. Um 10 e 9. Um Rei 9. Aí, ó, nem chegou nos 33, dá pra ter mais coisa. Isso aqui, sem dúvida. Sola 7. É complicado colocar ases off-suited, porque ainda mais o cutoff, né? A gente vai abrir todos os botões. Prefiro abrir um Rei X, às vezes, do que talvez um Dama 6. Sei lá. Acho que é possível, sim, abrir esse tipo de mão aqui, ó, com certa frequência. E aí vamos chegando ali nos 33, mas dependendo do perfil do botão é possível usar o range do botão no cutoff. Se o cara que tiver à sua esquerda e quando você for cutoff, se esse cara não der tribet, se esse cara for nit, é possível abrir o range de botão, porque ainda assim vai estar dentro da teoria.
Mas esse range aqui é ok e dá pra usar com clareza o que está em rosa aqui, ó, sem ter muito problema. Não pode ficar dando mole, sabe? Em spot de Sebet que é simples, a gente vai estudar depois, então tem que jogar o jogo. Então, assim, pelo menos o que está em verde, tenta abrir, viu, galera? Não deixa passar, porque senão vai estar deixando de ganhar dinheiro. Beleza, céu tá salvo. Agora de botão, fudeu, velho. Aqui nós vamos abrir tudo. Na moral. 45. Eu coloquei 48, né? Mas teoricamente é 45, mas eu acho que 45 é pouco, velho. Sério. Enfim. Acho que é ok abrir todos os MX. Aí vem isso aqui, ó. Essas porcaiadas. Isso aqui, essas mãos ruins. Todos os As de X. Isso aqui é o que eu abro. 87, acho que não, né? Vamos ver 50. Eu tô ok, né? Acho que é o mínimo. Vai ser abrir mesmo, 50%. Acho que não dá para abrir menos que isso e a gente pode pensar em acrescentar algumas mãos, tipo todos os valetes. Talvez um 6 e 2. Eu fico em dúvida aqui entre 7 e 3 ou 10 e 5, porque o 10 e 5, sei lá, tem o 10, né, que ainda é uma carta alta, mas o 7 e 3 conecta. Enfim, pra pôr algum rei X aqui. Enfim, acho que nem precisa abrir mais do que isso não, porque a gente já vai foldar uma parte boa desse range aqui contra tribet, especialmente do Big Blind. Bom, galera, eu vou deixar o link desses ranges aqui pra vocês. Se vocês quiserem voltar aí e tirar um print também, acho de boa. Acho que é até mais prático, mas vou deixar o range aí pra vocês baixarem e tal. E começar a aplicar no joguinho e ver se faz alguma diferença. Espero que vocês tenham gostado, deem algum retorno aí sobre o formato, sobre o meu jeito de me expressar, porque estamos começando e eu quero melhorar e sempre trazendo conteúdo novo e de qualidade, conteúdo diferenciado para vocês, especialmente para quem está começando no jogo e ainda não consegue bater os limites baixos, não consegue bater uma NL2, uma NL5, eventualmente uma NL10. Então, sim, eu vou procurar trazer conceitos básicos do jogo, que se você procurar estudar aí por sua conta, você vai aprender. E o objetivo é esse. Espero que vocês tenham gostado aí. Podem tirar os prints, mas vou deixar o link aí, beleza? Qualquer coisa, chama no comentário, pode me chamar no Instagram. Tamo junto. Valeu, galera.